Facinter, turma 13 de Pedagogia, apresenta Energias, benefícios e impactos. Energias limpas é o conjunto de fontes energéticas alternativas às fontes tradicionais de energia, como o petróleo e o carvão mineral, ambos poluentes e não renováveis. Representam um novo modelo de produção de energia, mais econômica e ambientalmente correta. Energia das marés. Todos os dias observa-se que o nível do mar não é o mesmo. Esse fenômeno, movimento de subida e descida das águas, recebe o nome de maré. As marés são influenciadas pela força gravitacional do Sol e da Lua. É essa diferença de nível que temos aproximadamente a cada 12 horas. Desse recurso natural, pode-se obter energia através das ondas, das marés e das diferenças de temperatura entre os oceanos. A energia que pode ser captada a partir das marés se faz de modo semelhante ao aproveitamento hidroelétrico, que consiste em um reservatório junto ao mar, através da construção de uma barragem, e casa de força, turbina mais gerador. O aproveitamento é feito nos dois sentidos. Na maré alta, a água enche o reservatório, passando através da turbina, e produzindo energia elétrica. Na maré baixa, a água esvazia o reservatório, passando novamente através da turbina, agora em sentido contrário ao do enchimento, e produzindo energia elétrica. Para que esse tipo de energia seja aproveitada, as marés devem apresentar grande variação, de pelo menos 5 metros. O resultado disso é que são poucos os locais no mundo onde ocorre uma mudança de altura tão elevada entre as marés, dificultando assim a sua utilização. Esse tipo de energia gera eletricidade em alguns países, tais como França, onde se localiza a pioneira La France, Japão e Inglaterra. Custo. O aproveitamento das águas dos oceanos ainda é bastante restrito, pois seu custo é elevado. Energia solar é aquela proveniente do Sol, energia térmica e luminosa. Essa energia é captada por painéis solares, formados por células fotovoltaicas, e transformada em energia elétrica ou mecânica, utilizada principalmente em residências para o aquecimento da água. Aplicações mais comuns e de alto retorno de investimento. Energização em locais afastados para linhas eletrificadas. Iluminação externa e interna de residências e locais públicos. Iluminação pública. Bombeamento da água para irrigação por canais, microaspersão, gotejamento, hidroponia, poços. Energização de equipamentos eletrônicos, telecomunicações, principalmente em locais remotos, telefonia rural, sistemas de segurança, sinalização de estradas, passeios, pistas, portos e aeroportos, energização embarcada, náutica, motorhome e veículos, cercas elétricas. O coletor solar. Os coletores solares são aquecedores de fluidos, líquidos ou gasosos, e são classificados em coletores concentradores e coletores planos, em função da existência ou não de dispositivos de concentração de radiação solar. Os coletores solares planos são utilizados para o aquecimento de água em residências, hospitais, hotéis e etc., devido ao conforto proporcionado e à redução do consumo de energia elétrica. Vantagens: a energia solar não polui durante seu uso. As centrais necessitam de manutenção mínima. Os painéis solares são a cada dia mais potentes, ao mesmo tempo que seu custo vem decaindo. A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso,
pois sua instalação em pequena escala não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão. Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território, em locais longe dos centros de produção energética. Desvantagens: existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climatérica, além de que durante a noite não existe produção alguma. Locais em latitudes médias e altas sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de inverno, devido à menor disponibilidade de área de energia solar. As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes. Energia geotérmica é aquela gerada através do calor proveniente do interior da Terra. Esse calor é transformado na usina geotérmica em eletricidade. A geotermia consiste no aproveitamento de águas quentes e vapores para a produção de eletricidade e calor. Parte do calor interno da Terra, 5.000 graus Celsius, chega à crosta terrestre. Em algumas áreas do planeta próximas à superfície, as águas subterrâneas podem atingir temperaturas de ebulição e, dessa forma, servir para impulsionar turbinas para eletricidade ou aquecimento. A principal vantagem da energia geotérmica é o fato de não ser poluente e das centrais não necessitarem de muito espaço, de forma que o impacto ambiental é bastante reduzido. Há uma economia de 75% de energia em uma residência. Liberam menos gases poluentes na atmosfera que outras fontes de energia, ainda que apresente também algumas desvantagens, como por exemplo o fato de não existir em muitos locais onde seja viável a instalação de uma central geotérmica, dada a necessidade de um determinado tipo de solo, bem como a disponibilidade de temperatura elevada no local, até onde seja possível perfurar. Ao perfurar as camadas mais profundas, é possível que sejam liberados gases e minerais perigosos, o que pode pôr em causa a segurança das pessoas que vivem e trabalham perto desse local. É uma energia muito cara e pouco rentável. Pode causar deterioração ao ambiente, ainda que a rejeição de água seja feita. O calor perdido aumenta a temperatura do ambiente. Energia nuclear. Como começou? Alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, vários grupos de pesquisadores tentaram obter novos elementos químicos com Z92, bombardeando o urânio com nêutrons. Em janeiro de 1939, os alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann anunciaram a presença de bário, lantânio e cripton numa amostra de urânio bombardeada com nêutrons. Nos meses que se seguiram, esse processo passou a ser mais bem compreendido e chamado de fissão nuclear. A geração de energia começa com o bombardeamento dos núcleos dos átomos de urânio. Quando o núcleo é atingido por um nêutron, acontece uma reação em cadeia. O núcleo se divide em duas partes, liberando uma grande quantidade de energia e 2 ou 3 nêutrons que bombardeiam outros núcleos de urânio, liberando mais energia e novos nêutrons que vão batendo em outros núcleos e assim por diante. A grande vantagem de uma central térmica nuclear é a enorme quantidade de energia que pode ser gerada, ou seja, a potência gerada para pouco material usado, o urânio. O urânio 235, por analogia, é chamado de combustível nuclear, porque pode substituir o óleo ou o carvão para gerar calor. A geração de energia nas usinas nucleares começa com a fissão dos átomos de urânio no reator. A fissão gera calor, que aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Após movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. Não há diferença entre a energia gerada por uma fonte convencional, hidroelétrica ou térmica.
e a energia elétrica gerada por um reator nuclear. Os acidentes nucleares chocam o mundo e colocam em dúvida esta energia como fonte segura. Na manhã de 26 de abril de 1986, como resultado de uma série de falhas de engenharia e controle, ocorreu um superaquecimento do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, próximo à cidade de Kiev, na Ucrânia, ex-União Soviética. O superaquecimento provocou uma explosão que deslocou a tampa do reator, de 2.000 toneladas, lançando na atmosfera uma nuvem contendo isótopos radioativos. No Brasil, o acidente radioativo ocorrido no dia 13 de setembro de 1987 foram contaminadas 600 pessoas acidentalmente e 60 mortes através de radiações emitidas por uma cápsula que continha césio-137. Calcula-se que 6.000 pessoas foram infectadas com césio-137. Foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Hidrogênio. Em primeiro lugar na tabela periódica. O hidrogênio é uma molécula com grande capacidade de armazenar energia. Por este motivo, sua utilização como fonte renovável de energia elétrica e também térmica vem sendo amplamente pesquisada. Um exemplo do potencial energético do hidrogênio está na fonte de energia do Sol, compõe 30% da massa solar. É com a energia do hidrogênio que o Sol aquece a Terra, favorecendo a vida em nosso planeta. Vantagens: elemento químico mais abundante, não é tóxico, subprodutos de reação que são regeneráveis, reduzida emissão de gases que provocam o efeito estufa, redução da poluição sonora, pois as células de hidrogênio trabalham silenciosamente, menor emissão de partículas para a atmosfera, como CO2 e poeiras, desenvolvimento econômico, crescimento e criação de empregos, grande utilidade a nível de transportes. As desvantagens: dependência de hidrocarbonetos, petróleos e seus derivados, inexistência de boa relação preço-eficiência, necessidade de utilização de metais nobres, problemas e custos associados ao transporte e distribuição. Companhias de energia estão começando a pesquisar a viabilidade econômica de se produzir hidrogênio a partir da água utilizando os reservatórios das grandes usinas hidrelétricas brasileiras. 5 ônibus movidos a hidrogênio estão nas ruas de São Paulo. A experiência deverá se estender por 4 anos e os veículos deverão percorrer cerca de 1 milhão de quilômetros. A intenção é iniciar uma transição para veículos movidos a hidrogênio em cima de testes feitos com estes 5 veículos iniciais. Outra instituição internacionalmente reconhecida que vem apostando no hidrogênio é a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Além dos ônibus, carros, motos e em foguetes, as células de combustível já fornecem energia limpa e eficiente a fazendas, hospitais e shoppings em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Biomassa. O que é biomassa? É todo recurso renovável proveniente de matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, que pode ser utilizada na produção de energia. Exemplo: madeira, cana-de-açúcar e lixo orgânico. Como ocorre? Em um processo chamado fotossíntese, as plantas capturam a energia do sol e transformam em energia química. Esta energia pode ser convertida em eletricidade, combustível, calor por vários processos. Importante: a biomassa se destaca pela alta densidade energética e pelas facilidades de armazenamento, conversão e transporte. Vantagens: o baixo custo, renovável, permite o reaproveitamento de resíduos, é menos poluente. Desvantagens: o desmatamento das florestas. Várias florestas foram desmatadas para dar lugar a plantações de cana-de-açúcar. Energia eólica é energia conseguida através do vento. O vento gira uma hélice gigante conectada a um gerador que produz eletricidade. Quando vários mecanismos como esse, conhecido como turbina de vento, são ligados a uma central de transmissão de energia, temos uma central eólica. A quantidade de energia produzida por uma turbina varia de acordo com o tamanho das suas hélices e, claro, do regime de ventos da região que está instalada. A energia eólica é considerada a energia mais limpa do planeta, disponível em diversos lugares e em diferentes intensidades.
uma boa alternativa às energias não renováveis. Impactos e problemas. Apesar de não queimarem combustíveis fósseis e não emitirem poluentes, as fazendas eólicas alteram paisagens com suas torres e hélices e podem ameaçar pássaros se forem instaladas em rotas de migração. Emitem ruídos de baixa frequência e podem causar interferência na transmissão de televisão. Custo dos geradores eólicos. O custo é elevado, porém o vento é uma fonte inesgotável de energia, e as plantas eólicas têm um retorno financeiro a um curto prazo. Onde existe, embora o mercado de usinas eólicas esteja em crescimento no Brasil, ele já movimenta 2 bilhões de dólares no mundo. Existem 30 mil turbinas eólicas de grande porte em operação no mundo. No Brasil, o estado do Ceará destaca-se por ter sido um dos primeiros locais a realizar um programa de levantamento do potencial eólico, que já é consumido por cerca de 160 mil pessoas. A concepção do Estado é transformar o maior equipamento esportivo do Ceará para a Copa de 2014, o Estádio do Castelão, em um dos grandes centros olímpicos do país e também um enorme complexo turístico. Será a Copa 2014 da energia limpa. Medições foram feitas também no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, litoral do Rio de Janeiro e de Pernambuco e na ilha de Marajó. A energia eólica pode garantir 10% das necessidades mundiais de eletricidade até 2020. Pode criar 1.700.000 novos empregos e reduzir a emissão global de dióxido de carbono na atmosfera em mais de 10 bilhões de toneladas.